Meus irmãos, vamos ao que interessa. Hoje é culto de ensino, vamos ouvir a palavra. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 53 e o versículo 6. Nós vamos falar hoje sobre ovelhas desgarradas. Ovelhas desgarradas é o nosso tema da nossa reflexão. Nós temos falado aqui nas quinta-feiras que nós temos dado estudos práticos, né? Temas práticos que fixa bem na mente dos irmãos, não é algo tão profundo, teológico assim, uma teologia mais profunda, para que os irmãos possam absorver bem esses ensinos que nós temos entregado aqui nesses últimos dias, nas últimas quintas-feiras, amém? Então vamos falar hoje sobre ovelhas desgarradas. Isaías 53, versículo de número 6, diz assim: todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ou de todos nós. Quem pode dizer amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, é lógico que quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender os significados dos textos, quando se fala principalmente de forma figurada, utilizando-se algum objeto, algum animal, né? O que Deus quer falar através daquilo. E quando a Bíblia fala sobre ovelhas, sobre pastor, sobre pasto, né? Nós precisamos entender todo o significado para quem ali o profeta, o escritor está se dirigindo, né? Qual é o momento, qual é o cenário, o que está acontecendo. Então nós precisamos entrar na época do texto. A linguagem da Bíblia, ela é uma linguagem muito diferente com a linguagem atual do nosso mundo moderno, né? Então nós precisamos mergulhar há muitos anos atrás. A nossa mente precisa ir lá atrás para a gente sentir a história. E quando a Bíblia realmente ela fala de ovelhas, nós precisamos entender que pelo menos tem dois significados. Ovelhas fala do povo de Israel, quando o povo estava disperso, né? O povo tinha abandonado. Quando a Bíblia diz assim que Israel estava adulterando, não se fala, irmãos, não se significa que era adultério físico, né? Era um adultério espiritual. Amém? Quem entende isso diz amém. Então fala de adultério, porque um exemplo, quando o povo de Israel se desviava do caminho de Deus e ia idolatrar outros deuses, isso era uma prática de adultério. E aí a Bíblia repreendia e dizia: olha, vocês que estão em adultério, se referia a esse tipo de adultério, o adultério espiritual, que é um tipo de adultério também. Amém? Então, quando a Bíblia diz sobre ovelhas, fala de Israel, mas também quando a Bíblia fala de ovelhas, também se refere à igreja de Cristo, que somos nós. Quem faz parte do rebanho de Cristo aqui diz amém. Quando a Bíblia fala, queridos, de pastor, quando fala de pastor, fala pelo menos de três tipos de pastores. Primeiro, pastor como Deus, Deus sendo o sumo pastor, o pastor de pastores. Também quando a Bíblia fala de pastor, fala dos governantes políticos, os reis, governadores, as lideranças políticas da época, também era chamado de pastores, porque era uma liderança. Então, quando a Bíblia fala lá de pastor que não apacenta, que não cuida, que rouba a lã das ovelhas, ali não está se referindo a pastor de igreja. Eu fico vendo pessoas usar esse texto para atacar pastor de igreja, mas não tem nada a ver. Esse texto está falando dos políticos da época, que roubavam as pessoas, cobravam imposto alto, subjugavam as pessoas, jogava aquele jugo pesado sobre o povo, e aí a Bíblia condenava, chamava ele de falsos pastores. Então aquele termo pastor está registrado em Ezequiel capítulo 34, fala sobre isso, fala sobre políticos, sobre reis, que ali a Bíblia, o profeta chama ele de pastores. Mas também existe o pastor eclesiástico. O que é o pastor eclesiástico? É aquela liderança espiritual, nós chamamos de liderança eclesiástica, que Deus constitui para cuidar de uma igreja.
Então, nesse conjunto de ministério pastoral, a Bíblia vai tratar e chamar de bispo, de presbítero, amém? A Bíblia lá em Apocalipse chama do anjo da igreja. Isso se trata de pastor, né? Quando Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Está falando da igreja, e Pedro é como um líder eclesiástico, como um pastor de igreja, amém? É um ministério, é um dom ministerial. Existem dons naturais, dons espirituais, que está lá em Coríntios, lá cerca de 9 dons espirituais, e existem dons ministeriais. É um dom, ser pastor eclesiástico é um dom ministerial, não é todo mundo que tem esse dom, amém? É por isso que às vezes a pessoa diz assim: nossa, como é que um pastor consegue cuidar de uma igreja, lidar com tantas pessoas, porque cada pessoa tem um problema, sim ou não, irmãos? Então imagina um pastor que lidera uma igreja de 100 pessoas, ele tem 100 pessoas e quantos problemas? Mais ou menos 100, né? Tem gente que traz uns 5, 10 problemas para o pastor, mas tem gente que traz um só. E aí como é que ele consegue conciliar tudo isso? Como a mente dele resolve isso aqui, resolve aquilo e tal? Como é que resolve isso? É o dom que Deus colocou na vida dele. Então, ele consegue liderar pelo dom. Se não tiver o dom, não consegue liderar. Por isso tem igrejas que o problema da igreja é o próprio pastor. Tem igreja que o pastor destrói a própria igreja. Quem já viu o caso assim, diz amém. Está todo mundo indo embora, tá? O pastor é o problema da igreja, né? E não tem como resolver, só se Deus remover ele. Geralmente, esse pastor talvez não tenha o dom de ser pastor. Ele tem um título. Então, dom é uma coisa, título é outra coisa. Então, vamos repetir? Diga assim: dom é uma coisa, título é outra coisa. Então, as pessoas elas querem buscar o título, porque elas acham que é bonito você ter status, você ter visibilidade, as pessoas respeitar. Elas associam essa questão como um dom artístico, né? Mas pastor não é artista, pastor é servo da igreja. Pastor é chamado para servir a igreja. Aí é lógico que com esse dom, às vezes, o pastor tem algumas ou outras prerrogativas, amém? Mas o sofrimento é maior do que as prerrogativas, e isso nós devemos entender e compreender, amém, meus irmãos? Mas voltando aqui ao texto, a Bíblia fala de ovelhas desgarradas, e isso se refere a Israel, mas também nós podemos aqui associar as ovelhas que representam a igreja de Cristo, né? Dentro da igreja de Cristo também existem ovelhas que estão desgarradas, ovelhas desgarradas. O que significa a palavra desgarradas? A palavra desgarrada significa desviar do rumo, extraviar, se perder, desencaminhar, desviar do caminho, da direção. Se isolar também é se desgarrar, irmãos. Distanciar, afastar dos princípios morais, espirituais e éticos cristãos. Amém? Isso é se desgarrar. Ser uma ovelha desgarrada é uma ovelha que ela saiu da direção, ela se desviou do caminho, ela se isolou, distanciou, Possa ser que exista alguém que diz assim: eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso estar lá no meio do rebanho. E isso, biblicamente, é uma ovelha, o que, irmãos? Desgarrada. Amém, irmãos? Um desengrejado é uma ovelha, o quê? Desgarrada. Uma pessoa que não tem um ministério, um pastor, é uma ovelha, o quê, irmãos? Desgarrada. Amém? Porque hoje em dia tem tantas ovelhas desgarradas? É uma pergunta. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com seus direitos do que cumprir os seus deveres, suas obrigações. Isso é uma cultura do mundo. Hoje está todo mundo cobrando os seus direitos. A pessoa entra numa empresa hoje, no outro dia ela já está lá contestando, querendo saber quais são os meus direitos. Queridos, nem ainda passou no teste de ser um bom profissional e já está requerendo o quê? Os seus direitos. Uma pessoa dessa entra na igreja e ela começa também a querer cobrar os seus direitos.
mas não cumpre os seus deveres. Porque quem cumpre os seus deveres não está preocupado com os direitos. Amém? Ovelha que cumpre os seus deveres não está preocupado com os seus direitos, porque os seus direitos estão nas mãos de Deus. É Deus que efetua, é Deus que marca, é Deus que abençoa. Amém, irmãos? Então, infelizmente, existem pessoas assim, que ela traz a cultura do mundo e quer implantar na igreja. Ela quer trazer isso na igreja e quer dizer, eu estou aqui e eu quero os meus direitos. Irmãos, nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Porque um dia a graça me alcançou a tua vida. Então todas as vezes que nós adentrar por aquelas portas, nós devemos reconhecer que nós somos miseráveis pecadores, e que se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, nós nem estaríamos aqui vivos, nem estaríamos na terra mais. Mas um dia Deus teve misericórdia de nós, olhou para nós, nos deu um banho de misericórdia. Então nós estamos aqui para glorificar o nome dEle, para cumprir os nossos deveres, irmãos. Mas tem pessoas que querem colocar Deus na parede, tratar Deus como patrão. Deus não é o nosso patrão, irmãos. Deus é o nosso Senhor. Glória a Deus. Quem está aqui para servi-lo a Ele. Então hoje em dia é normal as pessoas cobrar os seus direitos, porque essas pessoas geralmente não cumprem as suas obrigações, os seus deveres. E isso não são atendidas, elas se tornam ovelhas o quê? Desgarradas. Não vai fazer o que eu gosto, então eu não vou ficar aí. Eu vou fazer do meu jeito. É um espírito de rebeldia, irmãos, que está afetando a geração Z, a geração Nutella. Tem atingido essa geração que não respeita patrão, não respeita pai, não respeita mãe. Aí traz toda essa cultura de rebeldia, irmãos, entra na igreja e também pratica a mesma coisa. Não respeita a liderança, não respeita pastor e se torna o quê? Uma ovelha desgarrada. Vamos ler o texto de Ezequiel, que eu disse aos irmãos o que se referia. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, versículo 6. Diz assim: as minhas ovelhas andam o quê? Desgarrada por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem a busque. Então veja aqui, irmãos, a Bíblia falando de ovelhas desgarradas. Porque quando a ovelha não está debaixo de uma liderança, ela se torna uma ovelha sem direção. Amém, irmãos? Sem direção, porque toda ovelha precisa estar debaixo de um apacento. Quem entende isso diz amém. Quando ela não é mentoreada, liderada, ela anda sem direção. Deus sempre trabalhou com liderança. Se você estudar a Bíblia direito, e estudar com a lente de Cristo, com a lente espiritual, você vai ver que Deus sempre levantou líderes. Deus levantou Moisés, Deus levantou Josué, Deus levantou Samuel, Deus levantou Davi, Deus levantou os profetas, Deus levantou os juízes. Depois Jesus formou ali o colégio apostólico, Deus levantou Paulo. E aí você vai vendo que toda a Bíblia, Deus está levantando líderes. Para quê? Para cuidar de ovelhas. Amém? Para apacentar o que, irmãos? Ovelhas. Porque ele sabe que se a ovelha andar sozinha, ela vai ser uma ovelha desgarrada. Porque a ovelha é um animal dócil. Sim ou não, irmãos? É um animal dócil. A ovelha, ela não é predadora. Ela é presa. Sim ou não? Ela é presa. Então ela é vulnerável diante aí dos ferozes animais. Então ela precisa estar debaixo de uma liderança, de um apacento. Ela precisa ter um pastor para protegê-la. Quais são os perigos que corre uma ovelha desgarrada? Número 1, se torna uma presa fácil, como acabei de falar, para os seus predadores. Irmãos, uma ovelha desgarrada, ela é uma presa fácil
de falsos profetas. Quem são os predadores? São falsos, o que, irmãos? Profetas. Que estão disseminando falsas doutrinas, enganando pessoas, né? Às vezes fingindo que tem um dom de revelação. Porque hoje em dia, felizmente, as pessoas, né, com redes sociais, vai lá, descobre alguma coisa da pessoa, né, um nome, e vai, inventa, diz que Deus está revelando, e às vezes, irmãos, isso tem prendido as ovelhas, e essas ovelhas ficam debaixo da liderança desses predadores, até ele matar a vida espiritual, matar a vida emocional, matar a sua família, porque tem pessoas que quando vai para determinada denominação, irmãos, toda a vida dela é destruída, a família, a vida emocional. Por quê? Porque às vezes está ali, debaixo de um jugo humano, de um jugo maligno, de um jugo opressor, principalmente quando entra numa seita. Geralmente a seita, ela trabalha com a doutrina do medo, ela fica colocando medo nas pessoas, e as pessoas ficam com medo, e aí eles conseguem dominar a mente daquelas pessoas. As seitas, geralmente, elas não gostam de estudo bíblico. Você vai perceber que uma igreja que ela já se tornou uma seita, não gosta de estudo da palavra, quer que os irmãos sejam leigos, ignorantes, porque uma pessoa ignorante é fácil de manobrar. É por isso que tem muitos políticos que eles não querem que o povo tenha conhecimento, que o povo leia um livro, que o povo estude, que o povo tenha acesso a uma rede social que realmente não tenha censura, que tenha livre expressão, ali de poder digitar, de falar, de contestar. Então tem muitos políticos que não querem, porque eles querem que o povo fique na ignorância, porque um povo ignorante é um povo massa de manobra, irmãos. Então toda ovelha, queridos, que ela é desgarrada, ela se torna uma presa fácil para predadores. E predadores são falsos mestres, falsos profetas, que na época da igreja primitiva já havia. Paulo contestava, Paulo ele exortava as igrejas, cuidado com os falsos cristos, falsos profetas, o espírito do anticristo que já atua na terra. Esse espírito do anticristo já está preparando a terra para receber o anticristo, assim como João Batista, ele preparou o caminho para a chegada do Messias. O espírito do anticristo está preparando toda a terra. Por quê? Porque quando houver só um governo na terra, todos vão falar uma língua só, vai ter só um tipo de moeda, amém, irmãos? Vai ter só um tipo de governo, vai ter só um tipo de religião, porque eles vão dizer, para que tantas religiões? Só gera confusão. Para que tantos idiomas? Vamos colocar só um. Para que tantos presidentes? Vamos colocar só um. Vamos implantar uma ordem mundial. Já se fala muito da ordem mundial. Quem já ouviu falar, irmãos? Se fala muito da ordem mundial, porque essa é a visão. Esse é o espírito do anticristo que está atuando na terra. E esse espírito do anticristo, ele faz questão, irmãos, de fisgar ovelhas que estão por aí desprotegidas, se tornam presa desse espírito maligno que está governando a terra. É por isso que a ovelha não pode ficar desgarrada, ela tem que estar no meio do rebanho, no meio das ovelhas, debaixo do apacento, para ela se proteger, irmão, se proteger desse espírito do anticristo. E eu vou te falar que talvez você ainda não está entendendo, mas como assim, pastor? Irmãos, quantos crentes já chegaram aqui na igreja com dúvidas, ouvir alguma coisa no trabalho, ler alguma coisa, que alguém com uma fé mal intencionado, alguém movido pelo espírito do anticristo postou, comentou, afetou, e a pessoa chega aqui com o coração fechado, com muitas dúvidas, questionando a Deus, questionando a igreja, e aí vem num culto de ensino, a palavra é pregada, a pessoa sai daqui liberta, com a fé avivada. Quantas pessoas já chegaram aqui com seta desse espírito do anticristo? Eu digo porque essas próprias pessoas me procuram depois no final do culto e diz, pastor, eu entrei aqui incrédulo, sem acreditar mais em igreja, em dízimo, porque lá no meu trabalho, lá não sei aonde, lá no meio da minha família, são pessoas usadas pelo espírito do anticristo para fazer você se tornar uma ovelha desgarrada. Mas ainda bem que essa igreja prega a palavra. Se tem palavra, tem livramento. Se tem palavra, tem libertação. Se tem palavra, tem fé avivada. Quantos estão sendo avivados aqui pela palavra? Então veja, queridos, que
a ovelha não pode andar sozinha, porque ela é uma presa fácil. Segundo, a ovelha, ela é dependente, porque é um animal dócil. Ela é dependente, irmãos. Ela precisa de alguém para cuidar. Amém, irmãos? Ela precisa de alguém para cuidar. Ela é dependente. Se ela não está na dependência de uma liderança saudável, ela vai ficar na dependência de um falso profeta. Sim ou não, irmãos? De um abusador religioso. Já ouviu essa expressão? É pesada, né? Mas ela é comum. Abusador religioso, que abusa do tempo das pessoas, abusa da boa fé, daquelas pessoas que ofertam, que dizimam, amém? Abusa do trabalho das pessoas, e tem inúmeros abusadores por aí, que eles utilizam, irmãos, a igreja como fosse um palácio, e eles fossem um rei, e os membros fossem escravos dessa liderança. É uma liderança abusiva. Por isso que as ovelhas precisam estar debaixo da dependência de Deus, da palavra e de uma liderança saudável, para não ser enganada, porque a ovelha tem esse sentimento, essa postura de ser dependente. E se não depende do que é certo, vai depender do que é errado. Se não depende daquilo que é saudável, vai depender daquilo que é doente. Se não depende daquilo que é verdadeiro, vai depender daquilo que é falso. É por isso que é melhor você ficar na tua posição, na posição que Deus te colocou, amém? Porque é aqui que você está sendo alimentado pela palavra de Deus. Então a ovelha, quando ela é desgarrada, irmãos, ela é dependente, ela corre esse risco da dependência. Número 3, a ovelha desgarrada, irmãos, ela não consegue se alimentar bem quando está sozinha, não consegue ingerir um alimento saudável, porque a ovelha, ela é ingênua, ela é um animal muito ingênuo. Então vai caminhando por aí, e o que está na frente vai comendo, vai se alimentando, aí vai comendo tudo que oferece, vai comendo até comer algum veneno, irmãos? Até comer algum veneno. Então, é por isso que a ovelha não pode ser desgarrada, porque quando ela está no aprisco, no rebanho, ela é bem alimentada. E se o pastor realmente ama as ovelhas, ele vai dar o melhor alimento. Amém, irmãos? E isso vai gerar saúde na vida das ovelhas. Agora, uma ovelha que anda sozinha, ela não consegue ser bem alimentada. Tem gente que às vezes até tenta, não, eu vou sozinho, aí lê, ouve de tudo, e às vezes está lá lendo o livro de uma seita. Outro dia eu vi aqui uma pessoa aqui na nossa igreja, eu falei, deixa eu ver sua Bíblia. Peguei a Bíblia da pessoa, era uma Bíblia de uma seita. E a pessoa disse, mas como assim, pastor? Eu falei, abre aqui, até o nome de Jesus estava em minúsculo, até o nome. Eu falei, eu nem chamo isso aí de Bíblia, eu chamo isso aí de um livro adulterado. E a pessoa estava aqui, lendo, usando, porque não sabe, irmãos, não conhece. Às vezes acha que sabe, acha que conhece, mas ninguém consegue ir sozinho, amém? Precisa ser orientado, amém, meus irmãos? A ovelha desgarrada, ela não tem um lugar fixo, Se ela está desgarrada, ela não tem um aprisco, ela não tem um curral, irmão, um curral, porque ela fica por aí, de morro, como nós lemos, subir no monte, descer no monte. Ela não tem um lugar fixo para estar, para se aconchegar, para se alimentar, para ser cuidada, e isso é perigoso, porque cada dia ela está em um lugar. Não tem crente assim, irmão? Sim ou não? Vou para tal igreja. Aí eu vou lá tem a campanha. Eu vou lá não sei aonde está tendo um reboliço. Aí vai para cá, vai para lá. Isso é sinal, isso é sintomas de uma ovelha o quê? Desgarrada. Ouve uma coisa aqui, ouve outra coisa ali, recebe uma coisa aqui, recebe uma palavra ali e vai andando. Vai andando por aí, irmãos, como uma ovelha desgarrada. Irmãos, se eu estou no lugar que tem um alimento, para mim é suficiente. Amém? Se eu tenho uma boa comida na minha casa, no meu lar, para que eu vou ficar por aí comendo alimento fora? Às vezes você nem sabe como foi preparado, irmãos? Nem sabe. Eu conheço pessoas que já trabalharam em restaurantes e me contaram alguns absurdos. Amém, meus irmãos? Não estou aqui querendo tirar o desejo dos irmãos de se alimentar em restaurantes, mas eu já ouvi alguns absurdos, e creio que alguns irmãos aqui também já ouviram. Amém? Eu tenho parentes meus que já trabalhou em restaurante e me contou umas coisas esquisitas. Amém, meus irmãos?
Mas tem crentes por aí que fica para cá, vai para lá, e vai tal denominação, tal ministério. Meu irmão, fica na tua casa, fica na tua igreja, amém? Quando não tiver culto na tua sede, vai nas congregações, mas fique na tua casa, amém, meus irmãos? Fique no teu aprisco, porque uma ovelha que não tem lugar fixo, ela corre o risco, ela está correndo um grande risco de ser uma presa fácil de um predador, amém? Número 5, uma ovelha, irmãos, que é desgarrada, ela é descuidada, ela é atacada por insetos e até carrapichos. Se você pegar uma ovelha que não tem uma liderança, um pastor, você vai ver, vai estar toda suja, a lã suja, cheio de carrapichos. É igual, às vezes, a gente vê por aqui em Carapicuíba uns porcos. Quem já viu, irmãos? Sempre está por aí os vídeos deles, né? Você olha assim, eu não tenho coragem de comer aquilo. E olha por aí, jogado, vai para cá, vai para lá, né, irmãos? E assim tem ovelhas. Quando você olha por aí uma ovelha descuidada, com carrapicho, porque ela não consegue nem tirar os carrapichos, tem que ser o pastor que tem que passar o óleo para arrancar o carrapicho, porque o óleo, quando era passado nas ovelhas, ele servia de repelente para proteger as ovelhas. Então, quando você vê uma ovelha por aí desgarrada, ela está sempre cheia de carrapicho, está suja, por quê? Porque não está debaixo de cuidados, amém? Quantas pessoas nós já recebemos aqui no nosso ministério, pessoas que estavam confusas, estavam pecados que não foram tratados, e chegaram aqui e foram tratados pela palavra, pela oração, pelo aconselhamento, e muda o semblante, muda o comportamento, muda o brilho do olhar, muda tudo, por quê? Porque a palavra cura, restaura, amém? Quantos aqui já foram curados pela palavra de Deus? Então, esse é o efeito, irmãos, de uma ovelha que ela tem lugar, que ela tem um lugar fixo, que ela não anda por aí sem destino e sem rumo, É como aquele famoso sem terra, A ovelha, ela precisa ter a sua terra, o seu lugar, sim ou não, irmãos? Não é sem terra que vai para lá, monta uma barraca ali, não, nada disso. Ela tem o seu lugar, aonde ela vem ouvir a palavra, ela tem o pasto para se alimentar, ela tem água aqui fresca para beber, amém? E ela sai alimentada. Quantos cultos você chegou aqui triste, vazio, mas quando saiu cheio, renovado, curado? Quantos já tiveram essa experiência aqui, meus irmãos? Você chegou aqui abatido, entristecido, mas ouviu a palavra de Deus, e a palavra te alcançou, a palavra te tocou, a palavra te abençoou, a palavra te libertou, e você saiu de pé para a glória de Deus, porque Deus sustenta a tua vida. Glória ao nome de Jesus. Agora, queridos, o que motiva uma ovelha ser desgarrada? O que motiva? O que motiva, o que motiva? Primeiro, o mundo fica disseminando a falsa liberdade. Hoje as pessoas estão procurando o que, irmãos? A sua liberdade. Eu quero liberdade. Você vê uns jovens aí de 15, 16 anos, eu vou embora de casa. Irmão, não sabe lavar uma colher. Não sabe lavar uma colher, não paga uma conta de internet. Eu vou embora de casa, porque eles estão procurando o quê? Uma tal de liberdade, que o mundo está ensinando. O mundo está ensinando isso, que você tem que ser livre, é a liberdade, é a tal da liberdade, você tem que ser livre. E aí, irmãos, o mundo tem motivado, é por isso que tem ovelha desgarrada, porque elas entendem que se ela se tornar uma ovelha desgarrada, ela vai viver uma pseudo-liberdade. Amém? Eu sou desgarrada. Por quê? Porque eu quero ter o quê? Liberdade. Eu não quero ninguém falando no meu ouvido. Irmãos, eu não quero ninguém me corrigindo, me ensinando. Eu quero viver a minha vida. Só que as ovelhas de Cristo não vivem a sua vida. Nós vivemos a vida de Cristo. Amém? Quem determina não somos nós. Quem determina é Cristo. Quantas coisas nós já abrimos mão? Será que foi só eu ou tem mais alguém aqui? Você ia fazer uma coisa, não vou fazer, porque Deus falou para você não fazer. Vou para tal cidade, Deus falou, você não vai. É só comigo que acontece isso? Tem mais gente aqui? Quando você aprende a renunciar, você aprende a viver a vida a ovelha desgarrada não quer isso. Quando o filho pródigo, queridos, o filho pródigo, ele
ele foi embora de casa, deixou o pai, e ele foi para uma terra longínqua. A Bíblia chama do que, irmão? De terra o quê? Longínqua. O que é terra longínqua? É uma terra distante, longe. É isso, terra longínqua é uma terra distante. E por que ele fez isso? Porque ele não queria nem ouvir o eco da voz do seu pai. Não quer nem ouvir. Quando a pessoa quer fazer uma coisa errada, o que ela faz? Ela foge, sim ou não? Sim ou não, igreja? Se isola, sim ou não? Eu vou mudar de cidade, eu vou embora de casa. Não é desse jeito? Por isso que eu estou dizendo que tem jovem que quer ir embora de casa, não é que ele quer essa liberdade, não, ele quer aprontar. Ele quer aprontar e não quer ouvir o pai e a mãe ficar no pé. Amém? Não quer pastor no pé. Aí vai embora de casa. Essa é a cultura do mundo e isso está acontecendo em muitas casas. Isso está virando comum no Brasil. Amém, meus irmãos? Então veja bem. Então o filho pródigo, ele fez isso também. Foi embora porque não quer ouvir. Porque, irmãos, um desviado, quando ele vê um crente por perto, vê o crente lá em cima, ele já fica incomodado. Não é assim, sim ou não, irmãos? Ih, lá está vindo a missionária, vai ver eu aqui no boteco aí, e já gera um incômodo nele, porque ele não quer ouvir nem o eco do crente, não quer nem ver a presença do crente. Às vezes ele vai aprontar, vai em outra cidade, eu vou aprontar em tal lugar, irmãos, aí vai, e vai tentar aprontar em tal lugar, mas não tem para onde correr, irmãos. Quando Deus tem uma obra nas nossas vidas, não tem para onde correr. É igual a história de um irmão, que estava aqui em São Paulo, e aí, meus irmãos, ele tinha problema com álcool, mas ele estava ali lutando, mas de repente se acomodou, mas ele tinha vontade de beber uma cachaçinha, tinha vontade, mas ele ficava meio assim com a esposa, a igreja dele, o pastor dele, um homem muito sério. Aí um dia, irmãos, ele viajou lá para o Nordeste, fez essa viagem que eu fiz, foi lá para o Nordeste, chegou lá no Nordeste, desceu na rodoviária, olhou para a direita, olhou para a esquerda, disse: aqui ninguém me conhece. E ele era pastor, viu, gente? Ele era pastor e ninguém me conhece. Ele viu um boteco assim de frente à rodoviária. Falou: vou lá tomar uma agora. É agora que eu mato à vontade. Aí foi lá, disse assim: coloca aí uma dose. O homem colocou. Bota mais uma. Botou mais outra. Bota mais outra. Botou 3. Foi pagar. Na hora que ele pagou, o dono do bar falou assim: pastor não paga aqui no meu bar. O cara ficou branco, ficou assim, paralisado. Como assim? Você me conhece? Conheço, minha família é lá de São Paulo, são crentes, eu estive na casa dele esses tempos, e eu fui lá visitar a tua igreja. O senhor prega muito, viu, pastor? Mas eu não sabia que o senhor gostava de beber também, gostava de uma gororoba também. Amém, irmãos? Então não tem para onde correr, não tem para onde correr, porque a voz de Deus vai lá e vai te alcançar. Amém? Vai te pegar. Amém? Então, essas ovelhas desgarradas, elas querem viver essa falsa liberdade. Outra coisa que motiva a se tornar uma ovelha desgarrada: os falsos ensinadores doentes. E hoje, com a internet, ficou mais fácil. Todo mundo cria canal no YouTube e faz vídeo lá, tem um tal de TikTok aí, e aí o pessoal vai colocando lá algumas frases de efeito e vai enganando a muitos, e esses vídeos, esses ensinadores se tornam mentores de ovelhas desgarradas, irmãos. Eles são ovelhas desgarradas e eles vão também arrancando as ovelhas do aprisco, e as pessoas vão ouvindo essas pessoas, mas não conhecem a história, não sabem, porque eles costumam dizer assim: olha, hoje eu estou aqui porque um dia a igreja me feriu, não é assim que eles falam, irmãos? A igreja me feriu. Primeiro, a igreja não fere ninguém. A igreja feriu. Irmãos, a igreja não fere ninguém. A igreja não fere ninguém. Ah, mas a irmã me feriu. A irmã te feriu, mas a igreja... E se essa irmã te feriu, ela não é igreja ainda. Ela está tentando amadurecer e ser igreja, porque a igreja não fere ninguém. Amém, irmãos? Igreja não joga ninguém para o mundo. Amém? Ah, a irmã me jogou, me feriu, não soube falar comigo. Então essa irmã ainda não é liberta. Esse irmão ainda não é igreja. Ele tá vindo na igreja, mas ele não é igreja ainda, porque é a igreja de Cristo, que Cristo constituiu, que Cristo pagou o preço, que Cristo morreu na cruz, que Cristo fundou e disse: esta é a minha igreja. Essa igreja não fere ninguém. Agora tem pessoas dentro da igreja que ainda não são libertas, porque libertação, irmãos, tem duas etapas. Tem gente que é liberta da noite por dia, e tem gente que está em processo de libertação.
São. Tem libertação que dura 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Tem gente que está na igreja há 20 anos e ainda não é liberto totalmente. Amém? E essa pessoa que não é liberta totalmente, às vezes dá lugar para o diabo. E aí dá lugar para o cão, acaba ferindo pessoas. E a pessoa sai da igreja e fala, a igreja me feriu. E se torna uma ovelha desgarrada. E aí vai ouvir lá um falso ensinador na internet. Amém? Mas a igreja de Cristo não fere ninguém. E aí um doente está ensinando outro doente. Só que ambos têm um vazio na alma. Você pode ter certeza, irmão, que toda ovelha desgarrada, todo doente que está na internet falando mal da igreja, eles têm um vazio. Eles sentem aquele vazio, traz na mente dele as lembranças dos cultos. Quando eles passam em frente a um templo, eles sentem, ouvindo os louvores, amém? Ouvindo a palavra de longe, eles sentem, mas eles não querem assumir isso, porque tem dentro do coração deles um orgulho muito alto, um orgulho muito grande. Quem entendeu isso diz amém, irmãos? Outra coisa, a imaturidade. Ovelha desgarrada geralmente é imatura. Ela pensa que já sabe tudo. Toda ovelha imatura, irmãos, ela acha que sabe tudo. Uma vez eu estava num evento e havia ali um americano pregando, ele estava explicando as fases da criança. A criança, quando ela tem 5 anos, ela ama muito seu pai. Meu pai é 7 anos, meu pai é meu herói. Meu pai é tudo. 10 anos, eu quero ser como meu pai. Aí 13 anos, meu pai é legal. 15 anos, meu pai ele sabe, mas não sabe tanto não, viu? 18 anos, meu pai não sabe de nada, quem sabe sou eu. Aí quando chega a 21 anos, que já está noivo, vai casar, meu pai parece que ele sabe de alguma coisa. Aí quando chega no 30 anos, realmente meu pai sabe de tudo, é eu que não sei nada. 40 anos, às vezes o pai já morreu, aí a pessoa fica, eu queria ter meu pai de volta. Amém? Você sabe que o jovem, o filho, a filha tem essas fases. Por isso tem filho que fica rebelde com a mãe com essas fases. Minha mãe não sabe de nada e tal, e fica achando que sabe já da vida, sabe de tudo, mas não sabe de nada. São as fases. Assim é a ovelha desgarrada. Ela pensa que já sabe tudo, mas não sabe nada. Amém, irmão? Sabe nada. A influência de outras ovelhas desgarradas também acaba tirando as ovelhas do aprisco do Senhor. Amém? Eu me lembrei aqui, irmão, de uma história, nós já vamos encerrar, devido ao nosso tempo, de uma certa feita, tinha um lobo, que esse lobo, ele ia sempre lá no aprisco, o aprisco era cercado, aquele curral de ovelhas cercado, e o lobo ia lá na cerca de noite, o pastor estava descansando, e ele ia lá, chamava as ovelhas, falava, ei, vem cá, a ovelha ia lá na beira da cerca, você está aí dentro dessa cerca, que lugar ruim, nossa, você não tem liberdade, esse pastor aí é ruim, é ruim, ele tem cajado, ele deve pegar no pé de vocês, e a ovelha ali ouvindo o lobo, e o lobo, olha, se eu fosse vocês, vim aqui para fora, porque aqui, aqui é lindo, aqui eu tenho liberdade, aqui eu conheço a floresta, eu conheço os rios, riachos, bosque, aqui é maravilhoso, aqui eu tenho liberdade. Aí não, aonde você está aí dentro, aí não tem liberdade não, e esse pastor aí que está cuidando de vocês, é ruim ele é uma pessoa ruim, e a ovelha bobinha, irmãos, foi ouvindo, aí ele falou, ela disse, mas como que eu saio daqui? Ele disse, eu posso te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou vir te buscar, você quer sair? Quero. Aí marcou lá o dia, aí ele foi de noite, conseguiu tirar uma ovelha e levou embora. Vamos lá, e começou a andar com a ovelha. Olha que lindo, olha o rio, olha a lua, olha a floresta, a ovelha toda boba. Olha que gostosa a liberdade, não tem mais pastor, não tem rebanho, não tem ninguém aqui me perturbando, não tem mais cerca, eu estou livre. E foi-se embora com o lobo. No outro dia o lobo voltou lá de novo. E o lobo voltou lá e chamou outra ovelha. Olha, você conhece a liberdade? Aqui, eu tenho a liberdade aqui fora, aqui tem um bosque, aqui tem um ar puro, e você está aí presa, nesse meio desse rebanhinho aí, aprisionada aí nesse jugo, nessa doutrina aí, e foi ali chavecando a ovelha, e a ovelha, eu quero conhecer a liberdade também. A minha amiga foi, conheceu, está toda feliz, eu quero também. Aí tá bom, amanhã tá horário, eu venho te buscar. E foi, pulou a cerca lá, deu um jeito, levou outra ovelha embora. E aí foi levando, meu irmão, quando se percebe, quando já tinha levado mais de 5 ovelhas, o lobo já chegou, ele estava bem gordo, estava com a barriga bem grande.
E aí as ovelhas notaram que ele tinha engordado muito, e foi chavecar outras ovelhas. E as outras ovelhas perceberam que ele estava levando ali as ovelhas para o matadouro. Ele levava até determinado lugar e devorava as ovelhas. Cuidado com a falsa liberdade, porque ela pode matar a sua fé. Pode te roubar tudo aquilo que você aprendeu na igreja, desde a infância. Desde a sua adolescência, juventude, que você aprendeu o que é palavra, o que é culto de oração, o que é igreja de verdade, o que é doutrina de verdade. Nós aprendemos tudo isso, irmãos. E nós recebemos de pessoas saudáveis, pessoas sérias, pessoas que eram realmente crentes. Amém? Nós já temos tudo que nós precisamos. Não precisamos de mais nada. Nós já temos a palavra. Com essa palavra que é pregada nesse altar, é suficiente para eu entrar no céu. Quem mais, gente? Quem mais? É suficiente. Amém, irmãos? É suficiente. Amém, queridos? Então nós precisamos estar firmado na palavra, porque está cheio de lobos devoradores por aí. Amém, irmãos? Tem pessoas na igreja que aos poucos estão se tornando ovelha desgarrada, aos poucos estão se isolando. Antigamente o diabo ele tirava as pessoas de dentro da igreja. Hoje a estratégia do diabo é deixar a pessoa dentro da igreja, mas deixar a pessoa isolada. É uma estratégia do diabo te isolar dentro da igreja, só para você se sentir que está igrejado, mas está isolado. Mas Deus tem, irmãos, interesse de restaurar essa ovelha que está isolada. Em Lucas capítulo 15, do versículo 4 ao 7, fala da ovelha é a ovelha desgarrada. Mas o pastor foi lá, atrás dela. Glória a Deus. A Bíblia diz que levou para a casa dele, para tratar. Porque tem gente que antes de chegar no rebanho, precisa passar pelos braços de Deus. Antes de você participar de qualquer grupo da igreja, você tem que passar pelo tratamento de Deus. Antes de assumir qualquer cargo na igreja, tem que passar pelas mãos de Deus. A ovelha foi levada para a casa do pastor, foi tratada, foi curada, depois foi inserida novamente no rebanho, porque se tornou uma ovelha desgarrada. Amém, irmãos? O melhor pasto é o pasto de Deus. Eu quero ler esse último versículo. Abra sua Bíblia em Salmos. O nosso tempo se acabou, irmãos. Salmos de número 100. Salmo 100, o verso 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu, e o que, irmãos? Ovelhas do seu. O melhor pasto é o pasto de quem? O pasto de Deus. Pasto é lugar de alimento. Amém? Para finalizar, anote essa frase: Deus não nos chamou para sermos ovelha desgarrada, mas sermos ovelhas aliançadas. Deus não nos chamou para sermos ovelhas desgarradas, mas Deus nos chamou para sermos ovelhas aliançadas. Curva a sua cabeça. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa reflexão, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos guarda, meu Pai, do falso evangelho que está sendo pregado em muitos lugares. Nos guarda, meu Pai, das ovelhas desgarradas, Senhor, que está ensinando um falso evangelho, ó Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal. Cobre a tua igreja com teu sangue, que nós possamos permanecer firme no teu pasto, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, meus irmãos, e guarde essa palavra, amém.